Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Tiago e hoje vamos falar sobre produtos financeiros. O intuito do vídeo de hoje é apresentar alguns produtos financeiros de baixo risco. Existem vários tipos de risco, mas neste vídeo o termo risco vai ser utilizado para descrever essencialmente o risco de perda do capital investido. Comecemos pelos depósitos a prazo. Num depósito a prazo, colocamos o dinheiro à disposição do banco durante um determinado prazo e, portanto, somos remunerados por isso. Somos remunerados por abdicarmos do nosso dinheiro durante um determinado tempo. Normalmente não convém mexer no dinheiro durante o prazo do depósito, porque existem algumas penalizações no caso de existir levantamento antecipado do capital, se bem que estas penalizações não são particularmente graves, regra geral. Existem outros produtos que limitam muito mais a possibilidade de fazer um levantamento antecipado do que propriamente os depósitos a prazo. As taxas dos depósitos a prazo neste momento são baixas, algumas chegam aos 3%, taxa bruta, mas a maioria ainda não chega a este tipo de valores. Portanto, ao longo dos últimos meses, pelo menos até agora, têm tido muita dificuldade em competir com as taxas dos certificados de aforro, por exemplo, que falaremos daqui a pouco. Em termos de risco, este produto representa pouquíssimo risco. Daí que a rentabilidade também não seja elevada. Há garantia de capital. Ou seja, há um fundo de garantia de capital até 100 mil euros, o que significa que por banco e por titular existirá um reembolso até 100 mil euros se existir algum problema com a instituição bancária. De realçar que este fundo de garantia diz respeito a depósitos, portanto não abrange outro tipo de produtos com outro tipo de risco, tenham atenção a isso. Outro produto financeiro de baixo risco são os certificados de aforro. Os certificados de aforro são empréstimos que nós fazemos ao Estado. Emprestamos o nosso dinheiro ao Estado durante um determinado tempo e somos remunerados por isso. Nos certificados de aforro também existe garantia de capital, portanto, também é um produto de baixo risco, baixíssimo risco, e podemos resgatar os certificados de aforro quando quisermos ou quando precisarmos, com uma única exceção. Não o podemos fazer nos primeiros 3 meses, ou seja, passados 3 meses da subscrição dos certificados, podemos resgatá-los quando quisermos ou quando precisarmos. Em termos de taxa de rentabilidade, esta nova série tem taxa mínima de 0%, taxa máxima de 2,5%. Taxa base, à qual depois se somará um prémio de permanência. Estamos a falar de taxa bruta, claro, depois é preciso descontar o efeito do imposto, que, a regra geral, em certificados de aforro, depósitos a prazo e outros produtos que vamos falar, a regra geral 28%. A taxa base é calculada no antepenúltimo dia útil do mês, para vigorar no mês seguinte, e resulta da média da Euribor 3 meses nos 10 dias anteriores. Mais pontos a realçar nos certificados de aforro. Os juros são trimestrais, há juros sobre juros, portanto vigora o regime de juro composto, que já foi explicado em outro vídeo. O limite mínimo de investimento é de 100 euros e máximo 50 mil euros por conta a aforro. Sendo que nesta série de certificados de aforro, o prazo destes é de 15 anos, portanto o prazo do investimento, não havendo resgate antecipado, é de 15 anos. Depois temos outros produtos que são parecidos aos certificados de aforro, os certificados do Tesouro, por exemplo, que também são empréstimos que nós fazemos ao Estado, são muito parecidos a nível do risco que representam, mas depois têm nuances. Por exemplo, os certificados do Tesouro, o prazo não é de 15 anos, mas sim de 7, os juros são pagos anualmente e não trimestralmente, não há juros sobre juros, e a forma de calcular a taxa também é diferente. Nos certificados do Tesouro temos uma determinada taxa base, que são essas que neste momento estão a aparecer na tela, e a estas taxas base vamos somar um prémio a partir do 3º ano. Por último, vamos falar nos planos de poupança, os mais conhecidos, planos de poupança reforma, PPR. Este produto é pensado para poupança de médio e longo prazo. Há uma panóplia muito grande de produtos dentro dos planos de poupança, uns mais arriscados, outros menos arriscados, que até têm capital garantido, uns com rentabilidades um bocadinho melhores, outros com rentabilidades de 1%, de 2%, mas acabamos por enquadrar os planos de poupança neste vídeo, porque muitos deles têm capital garantido e, portanto, têm risco muito baixo. Deixar só a nota que há fundos PPR, há seguros PPR, mas nós não vamos desenvolver esta questão com profundidade. Portanto, vamos falar de planos de poupança de uma forma generalizada, até porque no próximo vídeo vamos falar de fundos. Um ponto muito importante sobre os planos de poupança, para além daquela questão de muitos deles terem baixo risco, por terem capital garantido, não oferecerem rentabilidades muito elevadas, na casa de 1%, 2%, é a questão dos benefícios fiscais. Quando subscrevemos planos de poupança reforma, podemos obter benefícios fiscais associados a deduções à coleta, em IRS, que dependerá da nossa idade. Podemos deduzir 20% daquilo que nós investimos, sendo que até aos 35 anos posso deduzir no máximo 400 euros.
Se tiver entre 35 e 50 anos, posso deduzir no máximo 350 euros. E se tiver mais de 50 anos, posso deduzir no máximo 300 euros. Para além disso, existem benefícios fiscais no momento do resgate. Se resgatar o PPR apenas nas situações admissíveis, como sejam, por exemplo, ser tempo de se reformar, ou por uma doença grave, ou por desemprego de longa duração, poderá beneficiar de uma taxa de imposto de 8% em vez de 28%, que, como já disse, é a regra geral para a maior parte dos produtos. Mas se resgatar antecipadamente, sem ser nessas situações admissíveis, também poderá beneficiar de uma redução na taxa de imposto. Se levantar nos primeiros 5 anos após a subscrição, beneficiará de uma taxa de 21,5%. Se levantar entre o 5º e o 8º ano, terá uma taxa de 17,2% e terá uma taxa de 8,6% se resgatar após pelo menos 8 anos. Mas atenção, se beneficiou das deduções à coleta no momento de entrada e se resgatou antecipadamente, sem ser numa das situações previstas como excepcionais, precisará de devolver os benefícios que obteve, acrescidos de 10% por ano. Portanto, um PPR é claramente um produto para médio e longo prazo. Claramente. Portanto, tenha isso em atenção. Se acredita que poderá vir a precisar de resgatar o PPR antecipadamente, se calhar é preferível optar por não beneficiar dessas deduções fiscais à entrada. E para terminar este vídeo, deixo o seguinte desafio. Se eu estiver a pensar fazer um investimento, sabendo que é provável que venha a precisar desse dinheiro num prazo de 2 ou 3 anos porque tenciono comprar uma casa, dentro dos produtos apresentados, devo optar por opção A, depósitos a prazo, porque tem uma taxa de rentabilidade mais interessante. Opção B, certificados de aforro, porque passados 3 meses da subscrição poderei resgatá-los quando precisar, sem penalizações. Opção C, plano poupança-reforma, porque tem benefícios fiscais. Opção D, nenhuma das opções anteriores faz sentido. Deixem a resposta nos comentários e vamos falar um bocadinho mais sobre dinheiro. Muito obrigado, um abraço e até à próxima.